Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui para demonstrar para vocês, né, fazer uma explicação sobre essa segunda questão da lista sobre o experimento de Michelson Morley, né? E trabalhar aqui algumas questões e tentar tirar algumas dúvidas, prever algumas dúvidas que talvez surjam, explicar melhor o funcionamento, né, desse experimento nessa situação aqui trazida. Então, a gente tem duas questões importantes a pontuar, certo? Antes da demonstração do matemática pedida no enunciado. É o seguinte, a gente tem duas posições para o experimento, certo? A gente vai analisar o experimento em duas posições diferentes. Aqui, ele fala de uma rotação de 90 graus, né? Fala aqui, ó, rotação de 90 graus. Então, para facilitar as coisas, a gente vai analisar o movimento, vai analisar o experimento com a Terra se movendo paralelamente ao éter, né? E a outra seria perpendicularmente, ok? Então, a diferença aí de 90 graus nessa inclinação do experimento. Então, vamos lá. Primeiro, o que seria essa em relação ao éter? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos analisar isso aqui em relação ao movimento do éter. Quando a gente coloca esse experimento para funcionar, a gente está levando em consideração que existe um vento de éter passando pela Terra, ok? Que é a mesma coisa de quando você está numa moto, a moto está parada e o ar ao seu redor ele está ali mais ou menos parado, talvez com uma leve brisa, mas o ar está parado, né? Você não sente vento forte. Quando você sai e anda com essa moto, você começa a perceber que o ar começa a bater na sua cara como se viesse do nada um vento, né? Parece que quando você liga a moto e anda com ela, um vento surge na sua cara. Mas, na verdade, isso não é assim. No seu referencial, é. Mas o que acontece é que você está indo de encontro com o ar, né? Então, cria-se essa sensação de que o ar está vindo em sua direção com aquele vento forte. Nesse experimento, se usa a mesma lógica, né? Então, existe um vento de éter que é causado pelo movimento da Terra em relação ao éter, ok? Então vamos lá, vamos definir algumas coisas. A gente tem o movimento da Terra, certo? Em relação ao éter. Então vamos dizer que a Terra está vindo nessa direção aqui, certo? E ela tem uma certa velocidade v, ok? O que significa dizer também que o éter passa na direção oposta, ou melhor, no sentido oposto, com uma velocidade, se aqui é v, ele seria menos v, não é isso? Esse seria o éter. Ok? Mas enfim, vamos pegar só esse referencial de que a Terra está se movendo com velocidade v, ok? Para não confundir. Então, beleza. Então, vamos desenhar aqui, esquematizar de modo simplificado, né, o movimento da luz nesse experimento. Então, a gente vai ter uma fonte de luz, ok? E aqui a gente vai ter o espelho. A distância entre a fonte e esse espelho vai ser a distância de um braço, né, do experimento, que vai ser aqui no caso D, ok? E a luz sai desse ponto, bate no espelho e volta, certo?
Então, a luz aqui está nessa direção e aqui ela está voltando nessa outra, com essa direção e esse outro sentido, né? Então, vamos lá. Quando a luz vai de encontro ao espelho, o que é que a gente tem? A gente tem uma subtração, certo? Da velocidade da luz menos a velocidade da Terra, ok? Porque, como eu falei, tem essa questão do vento de éter. E no outro sentido, a gente tem a velocidade da luz no éter, ok? Então, seria essa velocidade da luz desse referencial preferencial, mais a velocidade da Terra, ok? É só você pensar, né? Aquela relação de que se a velocidade da Terra está vindo para cá, a velocidade do éter tem a mesma intensidade, mas em sentido diferente. Então, beleza. Então, vamos escrever isso aqui de outra forma, buscando a relação que tem essa velocidade da luz observada com o tempo, certo? Então, vamos chamar esse tempo de ida e volta da luz, certo? Em relação nesse experimento, de T1, ok? Vamos chamar de T1. E como eu descrevo esse movimento? Bom, é bem simples, né? Se a gente tem a distância percorrida pela luz, tanto a ida como a volta, né? A ida é a mesma quantidade, é o mesmo espaço percorrido que a volta. Se a gente tem o espaço percorrido e a velocidade em questão, a gente consegue descobrir o tempo dividindo a distância pela velocidade em questão, né? Então, vamos lá. Primeiro, o tempo de ida, né? A gente soma ida e volta. Então, o primeiro tempo de ida vai ser o comprimento do braço dividido por C menos V. Aí, o tempo de volta vai ser D dividido por C mais V, ok? Desenvolvendo esse cálculo aqui, para a gente eliminar algumas coisinhas, a gente vai chegar no seguinte, né? T1 é igual a... vamos multiplicar... Eu vou botar o D em evidência, certo? E a gente vai fazer o seguinte, vamos multiplicar essa fração de D sobre C menos V, vamos multiplicar por C mais V, e o outro a gente vai fazer da mesma forma, só que com C menos V, ok? Então, a gente vai ter essa relação aqui. Botei o D em evidência, porque não vai fazer diferença, então vai ficar C mais V mais C menos V. Isso aqui dividido por C menos V vezes C mais V, ok? Então, a gente pode simplesmente substituir por C ao quadrado menos V ao quadrado. Então, a gente tem essa relação. Corta nosso C com nosso V mais com nosso V menos, né? Subtrai os dois. E a gente vai ter que T1 é igual a 2DC sobre C ao quadrado menos V ao quadrado. Colocando o nosso C em evidência, né? Nosso C ao quadrado em evidência aqui nesse C quadrado menos V quadrado, a gente chega na seguinte relação. Então, a gente tem 2DC, vamos colocar assim, 1 sobre C ao quadrado. Isso aqui vai multiplicar 1 menos, certo? 1 menos V ao quadrado C ao quadrado, ok?
E esse c ao quadrado aqui, ele está embaixo desse c que está aqui em cima, né? Então, a gente pode simplesmente cortar esse 2 com esse c. E a gente vai ter que ter é igual a 2d dividido para c vezes essa relação aqui. B ao quadrado, C ao quadrado. Certo? E isso a gente pode aproximar por série de Taylor, né? A seguinte expressão. 2D, C, 1 mais V ao quadrado dividido para C ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a aproximação que a gente faz. Então, encontramos o nosso T1, beleza? Agora vamos procurar o T2, que vai ser, no caso, esse experimento, só que inclinado, né? Então, a gente vai ter no movimento, nele inclinado. Eu vou começar pelo outro lado. Deixa eu apagar isso aqui. Para seguir o movimento da Terra. Então, a gente tem aqui a nossa fonte. Essa fonte tá o espelho aqui na frente dela, né? E eu vou analisar aqui em 3 momentos, né? Esse momento aqui, onde ele lança a luz, a priori, primeiramente. Segundamente, quando a luz atinge o espelho, certo? E terceiramente, quando a luz volta e atinge novamente a fonte, né? Então, ou o observador, né? Vai ter, no caso, teria um observador nesse experimento aqui, né? Uma pessoinha, vamos botar ele aqui. Todo cabeçudo, vamos botar ele aqui, tá observando, né? Seria o nosso sensor. Então, vamos lá. Para analisar agora a trajetória que a luz faz, a gente vai levar em consideração esse movimento da Terra nessa direção com essa velocidade, ok? Então, a gente tem essa distância aqui continua sendo d, certo? E vamos lá fazer a trajetória da luz. Qual seria essa trajetória da luz? Ela vai sair desse ponto aqui e vai atingir o espelho nesse ponto aqui, certo? E depois voltará à mesma posição, esse raio de luz, nessa direção aqui, certo? É justamente aquela questão do movimento, da separação de movimentos que Galileu faz, né? Tipo, quando o barco vai atravessar o rio e há uma correnteza, né? O barco ele está apontando para frente. A velocidade do barco, que o barco impulsiona a si próprio para frente, está ali. Tipo, ele vai para frente, mas a correnteza empurra ele para o lado. Então, a gente tem esse mesmo fenômeno aqui acontecendo, né? Onde a luz é disparada para frente. Só que pelo movimento da Terra, a gente, e olhando ali com o referencial de fora, a gente veria a luz percorrer também com a velocidade v na horizontal e não só uma velocidade c na vertical, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter uma soma de 2 vetores, certo? A gente vai ter o vetor, vou até mudar de cor aqui. A gente vai ter o vetor correspondente a c, velocidade da luz no éter, né? Que pra gente agora é no vácuo, né? E a gente tem a velocidade do movimento do experimento, o movimento da Terra, né? A velocidade da Terra em relação ao éter, que é v. Aqui a gente tem uma soma de vetores
né? Para determinar a velocidade da luz, certo? Referente a esse momento aqui. Então, fazendo a soma de vetores, a gente vai constatar que essa velocidade ela vai ser a seguinte relação. Vai ser a raiz de c ao quadrado menos v ao quadrado, ok? Então, para escrevermos a velocidade, o tempo t2, a gente vai usar essa velocidade aí. Então, a gente vai ter, ela percorreu a distância d, certo? Então, a gente está considerando que, quando você fizer o somatório dessa velocidade aqui, você vai encontrar um vetor nessa direção, né? Que é o responsável por fazer esse encontro da luz que sai da fonte com o espelho. Então, a distância percorrida por considerando somente esse vetor velocidade, é essa distância d, né? Que ele está na vertical e a vertical é o braço, né? Então, a gente vai ter d dividido por raiz de c ao quadrado menos v ao quadrado mais d sobre raiz de c ao quadrado menos v ao quadrado. Então, T2 vai ser igual a seguinte somatória aqui, né? A gente tem bases iguais, então vai ser 2d sobre raiz de c ao quadrado menos v ao quadrado. A gente vai fazer o seguinte, vamos botar o c ao quadrado em evidência também, como a gente fez na outra, para T1, só que dessa vez ele vai sair da raiz, né? Então vai ser t ao quadrado é igual a 2d dividido por c raiz de 1 menos v ao quadrado c ao quadrado, certo? E a gente faz uma aproximação também, mas dessa vez considerando essa raiz, né? Então, a aproximação que a gente vai fazer vai gerar isso aqui, T2, não preciso escrever T2, mas a aproximação que será feita vai se aproximar disso aqui, 2dc dividido por c, vezes 1 mais 1 sobre 2, v ao quadrado, c ao quadrado. Essa é a aproximação que será feita. Então, fazendo a diferença entre os dois t's, a gente pode concluir que a variação de t vai se aproximar de, não numericamente, né, mas é porque pode acabar confundindo esse tiozinho que eu coloco aqui como se fosse numericamente igual, né? Mas é aproximado. É aproximadamente. Misericórdia. É aproximadamente. Opa. Vai ser aproximadamente d v ao quadrado c à terceira, ok? Fazendo a substituição desse ΔT na equação que foi dada, né, no enunciado, fazendo essa substituição, a gente encontra que essa variação aqui, n, vai ser igual a 2. Aí o que é que acontece? Vamos substituir aqui direto, e eu vou já cortar esse C com um desses aqui. Um desses três aqui, então vai ficar C ao quadrado, né? Então vai ficar 2D
sobre C ao quadrado vezes V ao quadrado. Ou você pode organizar de uma forma mais bonitinha, né? Colocar isso aqui, é o delta minúsculo, né? Delta N minúsculo, igual a 2D. Eu esqueci o lambda aqui. É V sobre C, isso aqui é o quadrado, ok? Que é justamente o que tem no enunciado aqui que pede para você demonstrar, certo? E é isso. Basicamente a demonstração é essa, ok? Espero que vocês tenham entendido, certo? Valeu!